E Santa Catarina começou a distribuir as novas doses da vacina contra a Covid. Daniela Secom relembra pra gente quem é que vai poder receber esse imunizante. Bom dia, Daniela. Lucas, bom dia para você, para Marta e para você de casa que nos acompanha aqui no SC no Ar. Santa Catarina recebeu e distribuiu, para todos os municípios do estado 130 mil doses da nova vacina contra o coronavírus, a subvariante Omicron XBB 1.5. É uma vacina fabricada aí pela empresa Moderna e que começou a ser distribuída pelo Ministério da Saúde como um reforço contra o coronavírus. A gente sabe que a gente já passou pelo pior, da pandemia, mas a vacinação continua sendo muito importante, principalmente nessa época de mais frio, em que os hospitais costumam lotar mais e também que essas doenças respiratórias costumam se propagar com mais facilidade. Essa vacina ela é indicada para aplicação em crianças de 6 meses a 4 anos, as populações de grupos prioritários e também pessoas acima de 5 anos que nunca tomaram nenhuma dose da vacina. Ela pode ser tomada como uma dose bivalente, Então, ela serve também para as pessoas que ainda não se vacinaram. São poucas pessoas, já eu falo dos números da vacinação aqui no estado, mas ainda tem gente que não tomou nenhuma das doses da vacina contra a Covid. A vacina foi aprovada pela Anvisa no dia 6 de março desse ano, depois foi feita a fabricação e a distribuição seguinte aí pela empresa. Não há alteração no público-alvo a ser vacinado, continua aquele público dos grupos de risco, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores portuários, indígenas, populações privadas de liberdade também. Então, esses grupos continuam valendo, mas a gente também ressalta a importância de vacinar, como eu disse, crianças de 6 meses a 4 anos e pessoas acima de 5 anos que nunca tomaram a vacina. Pode ter alguma alteração com relação ao cronograma vacinal, até por conta de alguns grupos receberem a dose anual, outras de 6 em 6 meses. Então, agora, para crianças vacinadas com 3 doses até o momento, que seria a Coronavac ou Pfizer, a recomendação é de aplicação de uma 4ª dose com essa vacina da Moderna, que é chamada de Spikevax, pelo menos 3 meses após a aplicação da última dose. No caso de crianças que nunca foram vacinadas, o esquema passa a ser de 2 doses da Moderna, com um intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. E para a população de grupos prioritários, com 5 anos ou mais, segue a recomendação de aplicação de uma dose anual. Então, você de casa, que somos os grupos totais, aí a recomendação é de que seja uma vez por ano feita essa vacinação com a nova dose da vacina da Moderna. As pessoas de 5 anos ou mais que nunca tomaram nenhuma das vacinações, como eu disse, então, tem que fazer o quanto antes a aplicação dessa nova dose que protege contra mais uma variante do coronavírus. A gente sabe que ele vai mudando um pouquinho, vai se adaptando, vai tentando burlar esse esquema vacinal, mas as empresas estão também atentas para continuar emitindo vacinas que garantam a eficácia contra a Covid. Sobre a vacinação geral no estado, a gente tem números aí na tela para mostrar para vocês do esquema vacinal com relação a todas as doses que já foram ofertadas, desde o início da vacinação lá em 2021, o esquema primário, que seria de 2 doses, 98,98% da população vacinável já tomou pelo menos 2 doses contra o coronavírus. A dose de reforço, a primeira dose de reforço, 60,44% das pessoas com mais de 12 anos já tomaram. A segunda dose de reforço, 19,75% das pessoas acima de 30 anos. Esses são dados do vacinômetro que mostram como de fato teve um sucesso a campanha, pelo menos nas 2 primeiras doses, mas a população está deixando um pouco de lado esse reforço, que segue sendo muito importante, se tornou quase como uma vacina da gripe, É importante que a gente faça esse reforço anualmente para evitar novos números assustadores como a gente teve aí no período da pandemia. E volto ao estúdio.